mais uma arte sem glúten saindo e a receita de hoje, esfirra estilo Habib's totalmente sem glúten. Se tu quer aprender a fazer o passo a passo dessa receita, que no final tu vai ver como é simples, fácil e fica uma delícia, já te inscreve aqui no canal e bora pra receita aprender como faz. Por eu ter doença celíaca, muitas vezes tenho vontade de comer algumas coisas, como por exemplo esfirra, e infelizmente muitos desses alimentos eles contêm glúten. E é por isso que eu e o Julian a gente tenta desenvolver algumas dessas receitas. Por exemplo, a esfirra. Essa esfirra sem glúten, ela fica uma delícia. A gente tem um vídeo lá no nosso Instagram, só que ele é super antigo, então a gente tá regravando, porque ela fica super deliciosa. Então, eu começo aqui com os ingredientes secos. Aqui eu tenho o polvilho doce. A gente vai começar então fazendo uma misturinha de farinhas para nossa esfirra dar certo, tá? Então eu começo com o polvilho doce. Aqui eu tenho o leite em pó. Eu tô usando o leite em pó integral. Aqui, farinha de arroz. Lembrando que todos os ingredientes e quantidades a gente sempre deixa na legenda, tá? Aqui eu tenho sal e açúcar, o que vai ajudar na fermentação e a esfirra ficar mais douradinha. Fermento biológico seco e meia colher de sopa de goma xantana. Parece bastante coisa, mas é a receita perfeita para tua esfirra dar certo. Aqui é uma dica que eu sempre dou em todas as massas sem glúten, inclusive tá lá no nosso e-book. Em todas as receitas a gente te dá pelo menos 2 dicas, e essa daqui é uma delas. Sempre mistura os ingredientes secos muito bem antes de entrar com ovo, água, leite, enfim, qualquer outro líquido, certo? Antes de adicionar os ingredientes líquidos na nossa massa, eu vou temperar a carne. Aqui eu tenho carne moída ou guisado, se tu fores aqui do Rio Grande do Sul, e aí eu vou temperar ela com meia cebola picadinha, um tomate inteiro picado, meio suco de limão ou a gosto e o sal a gosto também. Ó, aqui eu vou começar então adicionando o sal, o tomate e a cebola bem picadinhos e o suco de meio limão aqui também. Esse é o típico recheio da esfirra e ele fica com um gostinho muito delicioso. E para isso incorporar bem na nossa carne, eu vou sovar bem ela, porque a gente vai deixar descansando enquanto a gente faz o restante da massa. Uma coisa que eu gosto de fazer é abrir um buraquinho no meio dessas farinhas, dessa mistura de farinha sem glúten, para então adicionar os ovos aqui dentro. Eu tô usando 2 ovos grandes, tá? Aqui uma dica, usa ovos de boa qualidade, porque eles vão ajudar a dar mais liga na tua massa sem glúten. Então, se os ovos forem pequenos, por exemplo, aqueles ovos brancos, de repente tu pode adicionar 3, que vai dar uma liga um pouquinho maior. Além dos ovos, eu vou adicionar 3 colheres de sopa de azeite ou óleo, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e água morna, tá? Aqui eu vou adicionar o óleo, manteiga e vou misturar antes de entrar com a água. Ó, tu vai ver que vai ficar uma massa bem densa, então eu já vou entrar logo com as mãos para sovar, porque fica muito mais fácil. Vou começar a sovar com as mãos e aí a gente já consegue desmanchar a manteiga e consegue ir tentando desmanchar alguns gruminhos. E agora eu entro com a água. Aqui eu vou dar uma outra dica. Aqui tá bem frio, então eu tô usando a água morna um pouco mais para quente, jamais fervendo, tá? Caso na tua cidade esteja quente ou tu esteja assistindo esse vídeo no verão, a minha dica é, utiliza a água em temperatura ambiente e não ela gelada, tá? Nunca gelada. E aí, vai adicionando a água aos poucos, sovando a massa. E caso tu achas que tem necessidade de adicionar mais água, é só adicionar mais água, porque eu vou te mostrar o ponto daqui a pouquinho. Esse aqui é o ponto perfeito para tua massa de esfirra. Ela fica uma massa que não gruda nada nas mãos. Ó, ela tem que ficar nesse ponto de massa mesmo aqui. Então é isso que eu sempre te digo, caso tua massa não chegue nesse ponto aqui, não tem problema, é só tu ir adicionando mais água. Se adicionar muita água, adiciona um pouquinho de farinha, mas vai fazendo tudo aos poucos, para não ter o perigo de perder a massa. Agora, eu vou pegar porções da massa, vou enrolar
E aqui eu tenho uma forma untada e o meu forno ele já tá sendo pré-aquecido pra gente assar as esfirras. Tá vendo como cozinhar sem glúten pode ser simples? Vai dizer, essa massa, ela vai alguns ingredientes, mas é super fácil de fazer. Aqui no nosso canal, eu e o Julian, a gente tem muitas ideias de receitas sem glúten. Eu não sei, são quase mais de 500, né, amor? São muitas receitas, além aqui do YouTube, a gente tem outras redes sociais também que tu pode nos acompanhar. Elas estão linkadas aqui embaixo. Mas já te inscreve aqui no nosso canal de YouTube e ativa o sininho das notificações, porque toda vez que a gente postar uma receita nova, e olha, são receitas sem glúten que funcionam de verdade, tá? Tu vai receber a notificação aí no teu dispositivo. É muito fácil cozinhar sem glúten com a gente. A nossa massa rendeu 12 esfirras, caso tu queiras elas menores, vai render mais, ou uma esfirra maior vai render menos quantidade. Mas é isso aí. Agora, para fazer o miolo da esfirra, eu vou utilizar o fundo do copo medidor e vou colocar bem no centro da esfirra e apertar. Desse jeito aqui, para a esfirra ficar com o miolo. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar só uma levantadinha nas bordinhas, nas laterais, porque a gente vai rechear com aquela carne que tá lá temperada. Só levemente, ó, que bonitinho que ele fica, pra gente depois colocar a carne dentro. Massa da esfirra pronta e eu vou só finalizar com farinha de milho, vou polvilhar em cima pra dar aquela textura de esfirra mesmo. Ó, já dá pra ver que tá ficando com a carinha da esfirra, né? De volta pra carne, eu vou rechear a esfirra com essa carne moída. E sim, ela vai assar no forno. Vou colocar espaçadinho. Ela tá crua, tá? Então eu vou adicionar naquela parte que a gente fez o buraquinho do meio da esfirra. Esfirras quase prontas, o cheiro delas tá muito gostoso. Eu vou levar pro forno pré-aquecido e aí eu vou dizer depois quanto tempo que elas ficaram, porque a nossa carne tem que ficar bem assadinha. Eu tenho doença celíaca e caso tu tenhas alguma restrição, tu entende quando eu falo que quando eu quero comer alguma coisa gostosa e eu não posso, gera uma frustração, né? Pois então, eu e o Julian, a gente desenvolveu um e-book com 15 receitas de pizzas, massas e pães totalmente sem glúten. E essa receita aqui, ela é só uma provinha do que tem nesse e-book. Essa receita, ela tá no nosso e-book. Então, o link do nosso e-book tá aqui no card, mas também tá na descrição. Receita de esfirra sem glúten prontinha. E agora eu quero que tu nos conte aqui nos comentários as tuas considerações. Tu gostou da receita? Achou ela fácil? Já vai compartilhar com alguém? E lembrando que aqui no nosso canal, eu e o Julian, a gente traz várias outras ideias de receitas sem glúten. Então eu te vejo no próximo vídeo, na próxima receita. Até lá!